fé que meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar Desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu tudo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que morreu por mim na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali o perdão que meus olhos, e agora minha abençoada. Onde todos então este meu coração, este meu coração, conhecendo o excesso do amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Obrigada pela oportunidade. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedidas, Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz no enchido, para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Traz-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, pões dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze-os teus sermos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos, do santo precipitou, chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Obrigada, minha rica oportunidade.
graças a Deus. Meus queridos, quero pedir à igreja para nós fazermos uma leitura da palavra de Deus, registrado no primeiro livro das Crônicas, capítulo número 13. Primeiro livro das Crônicas, capítulo número 13, versículo 5 a seguir. Eu quero convidar a igreja para ficar em pé. Os que podem e os demais fiquem à vontade. Caso não podem, a gente entende. Primeiro Crônicas, capítulo 13, versículos 5 a seguir. Davi reuniu todo Israel, desde Sior, no Egito, até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat-Jearim. Então Davi, com todo Israel, foi a Baalá, isto é, a Kiriat-Jearim, que fica em Judá, para que de lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziram aquela carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à ilha de Quindom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira de Deus se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca. E ele morreu ali diante de Deus. Davi ficou irado porque Deus havia irrompido contra Uzá e chamou o nome daquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez como fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses, e Deus abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. E nós vamos orar ao Senhor e pedir a Deus que esta palavra esteja no nosso coração. Poderoso Deus e majestoso Pai, que habita acima de todos os céus, Deus, mais uma vez, Senhor, nós te oramos pela palavra que for a vida aos ouvidos de todos os presentes, os quais acompanharam a leitura. Deus, em nome de Jesus, Pai, que as nossas vidas sejam, Pai querido, Pai amado, de uma certa forma, abençoadas, Pai querido, pela manifestação de prática da sua palavra. Deus, Pai querido, tudo quanto nós lemos, que nós venhamos aplicar na nossa vida diária. Pai querido, abençoando a igreja, abençoando seus filhos e suas filhas, Pai querido, pelo empenho na obra de Deus. É o que nós, Pai querido, te apresentamos mais uma vez, Jesus. Pai querido, já aproveito também, Pai, para orar, Pai querido, pelos dizimistas, seus filhos que ora vão estar contribuindo com dízimos e com oferta para a manutenção da obra de Deus, Pai querido. Nós te oramos, Pai querido, para a glória e honra do nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, que nós te pedimos desde agora e para sempre, que o Senhor abra as portas ao desempregado e multiplica o pão, Pai querido, a mesa, Pai querido, dos contribuintes e ofertantes. Quem não pode ofertar, quem não pode contribuir, Pai querido, abra as portas para eles poderem, Pai querido, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor dos Exércitos, multiplica as bênçãos financeiras, abençoando, Pai querido, trazendo
saúde, abrindo as janelas dos céus, Pai querido, trazendo a cura e repreendendo o migrador, o devorador, e repreendendo, Pai querido, o cortador, em nome de Jesus, que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Eu quero pedir, se a irmã Leandra pode louvar a Deus com um louvor glorificado e exaltado ao nome do Senhor. Pode. Maravilha. As crianças têm sido aqui um canal de bênção. Quase que Eluan ia cantar junto com a mãe. Estou orando para Jesus abençoar para ele começar a cantar. Salve a igreja, Pai do Senhor. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzir-nos a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhais e orais na seara e na vinha do Senhor Jesus. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Agradeço a minha oportunidade. Glórias a Deus. Meus queridos, hoje, terça-feira, é o culto de ensinamento da Palavra de Deus. Sempre eu digo para os irmãos que tem cultos de ensinamento em muitas igrejas que às vezes fica um culto assim parecendo que é só o pastor que vai falar, mas na realidade Deus é que vai usar neste ensinamento desta noite. E eu gostaria de ler. Os irmãos fiquem à vontade, não precisa se levantar. Eu quero fazer mais uma leitura, mas agora esta leitura vai servir de base para trazer a palavra de ensino nesta noite. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 25 ao 28. São 3 versículos. O tema: a arca é levada para Jerusalém. A arca é levada para Jerusalém. 1 Crônicas, capítulo 15, versículos 25, 26, 27 e 28.
assim: Davi, os anciãos de Israel e os capitães de milhares foram com alegria buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-edom. E visto que Deus ajudou os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi estava vestido com um manto de linho fino, bem como todos os levitas que levavam a arca, os cantores e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel levou a arca da aliança do Senhor, com júbilo e ao som de clarins, trombetas e símbolos, fazendo ressoar harpas e liras. E eu vou ler o último versículo, 28, novamente, para ficar uma coisa assim, tipo, bem clara aos vossos ouvidos. Capítulo 15 de 1 Crônicas, no versículo 28. Acabei de ler, vou reler de novo. Assim, todo o Israel levou a arca da aliança do Senhor, com júbilo e ao som de clarins, trombetas e símbolos, fazendo ressoar harpas e liras. Meus queridos, sou sincero com os irmãos, que mesmo em um culto de ensinamento, eu posso até anotar algumas coisas aqui, mas isso é de sempre. De tempo que eu prego, posso até colocar alguma coisa na mão. Difícil é alguém ver eu olhar na mão para pregar. Já tentei, não funciona. Às vezes que eu tentei de novo, não funcionou. Eu tornei a tentar, não funciona. Então estou deixando do jeito que o Espírito toca, e assim Deus vai dando graça. O que Deus colocou no meu coração deste culto de ensinamento? Os amados sabem, culto de domingo à noite aqui dá para pregar, a gente dá para gritar, e aquela coisa pentecostal todo, e se não segurar daqui a pouco dá até para dar uns pulos aqui na presença de Deus, glória a Deus por isso. Deus está no controle, o Espírito Santo toma a criança, toma a adolescente, toma a jovem, toma a irmã, e irmã, e o Espírito de Deus faz a festa. Glória a Deus por isso. Culto de ensinamento não significa que o Espírito Santo também não tem controle. Lógico, o controle do culto de ensinamento é do Espírito Santo. É ele. Se ele quiser usar alguém em profecia, pode usar uma criança, pode usar uma irmã, um irmão, pode usar uma idosa, pode usar um menino, pode usar quem ele quiser usar. Pode usar os pastores da igreja, pode usar os irmãos aqui da congregação, pode usar quem ele quiser. Deus usa quem ele quer. A obra é de Deus. Mas o culto de ensino é um culto, logicamente, voltado mais para o ensinamento da palavra de Deus. Essas leituras que agora nós acabamos de ler aqui, 1 Crônicas, capítulo 13, nós lemos aqui, os irmãos acompanharam, e agora 1 Crônicas, capítulo 15, versículos diversos. Numa passagem, nós vimos aqui que a arca de Deus, ela tinha sido esquecida em um governo anterior ao de Davi. Os amados sabem perfeitamente que se Deus for colocar o ser humano numa balança e for procurar defeito, é o que mais Deus vai achar. Deus nem procura, porque Ele é onisciente, Ele não precisa procurar, Ele sabe de tudo. Então, se Deus for procurar qualidade, Ele vai achar poucas qualidades, mas Ele vai achar. Mas se procurar defeito, Deus vai achar o ser humano cheio de defeito. Por mais santo que seja, vai achar defeito. E no caso do rei Davi era um rei segundo o coração de Deus. Os amados sabem perfeitamente que Davi foi um homem escolhido por Deus, e Deus deu testemunho para o profeta Samuel, dizendo: olha, eu achei um homem segundo o meu coração. Só que esse homem segundo o coração de Deus pecou demais. Só que mesmo esse homem chamado Davi, com tanta coisa que esse homem fez contrária aos olhos de Deus, ele era um homem de coração arrependido, era um homem voltado para Deus. E o rei anterior ao rei Davi, chamado Saul, que era da tribo de Benjamim, esse rei ele preocupava com tudo, menos com Deus. Esse rei preocupava com todos, menos com a arca da aliança. Os amados sabem perfeitamente que a arca da aliança era um caixote,
logicamente, feito por algumas medidas de altura, algumas medidas de largura. Termina a Bíblia, comprimento, altura, largura, dá até para me citar aqui, mas não é bom estar citando muito não, fica tanto para parecer que a gente fica só querendo, né, mostrar e a gente evita. A Bíblia fala sobre essa arca da aliança, que ela tinha um segredo muito grande, apesar de ser a presença de Deus, mas Deus tinha dado uma ordem. Quem segurar nessa arca, que não for quem Deus queira que segura, morre na hora. E no texto que nós lemos aqui, 2 cidadãos estavam puxando a charrete, puxando a carroça. E essa carroça, ela era uma carroça movida a bois. Já estava tudo errado, porque a arca da aliança, ela tinha, logicamente, argolas na sua parte direita e na sua parte esquerda, e colocava uma vara de ponta a ponta, que saía de um lado e de outro, 4 levitas. Um colocava de um lado e o outro colocava na outra ponta, do outro lado, falando no ombro, e do outro lado também mais 2 levitas. Eram 4 homens, 4 levitas para carregar a arca. O que eu aprendo aqui? Irmão, se Deus quer que seja uma arca carregada por 4 homens, pode até colocar menino, vai ser benção, mas vai dar problema. Era 4 homens carregando a arca. Ok. Aí eles acharam que não deveria ser colocado 4 homens não. Não coloca homens não. Mas foi Deus que mandou. Deus mandou, mas eu não dei para Deus. Vamos colocar 2 para carregar a arca. E vai dar problema. Por que vai dar problema? Porque vai dar. Deus disse que teria essa arca de ser carregada por 4 homens. Eles quiseram fazer o que do jeito deles. E eu vou fazer uma pergunta aqui para a igreja. Se eu tentar fazer alguma coisa aqui do meu jeito, irmão, será que vai dar certo? Você aí, que tem esposo, que tem esposa, eu, por exemplo, também, que tenho minha família, se eu fizer alguma coisa do meu jeito, será que vai dar certo? Se não tiver do jeito da Bíblia, eu posso até ter uma ideia minha, mas desde que esteja pautada na palavra de Deus. A Bíblia fala que esses homens colocaram na cabeça que não precisava seguir o que Deus colocou. Deus colocou na Bíblia, através de Moisés, que a arca só poderia ser levada por 4 levitas. Ok. Aí, além deles não colocar 4 levitas para carregar a arca, eles colocaram bois para puxar. Carro de boi, e a arca foi colocada em cima de um carro de boi. Aí tem uma outra situação que os irmãos depois vão fazer a pergunta. Os irmãos vão ler passagens que diz que esta arca foi roubada. Por que a arca da aliança foi roubada? Lá atrás, na época dos juízes. Eu vou fazer aqui uma síntese bem rápida para os irmãos. O reino de Israel, antes de existir reino, Israel era governado por juízes. Mais ou menos passaram-se os 14 juízes em Israel. Alguém pode citar quem foi o primeiro juiz de Israel? Eu sei que você sabe, fala para mim aí. Se você não falar, eu sei que é porque você não quis falar, mas eu sei que você sabe. Quem foi o primeiro juiz de Israel? Fala o nome dele aí. Eu sei que você sabe, alguém falou aí. Alguém falou. Hã? Falaram aí. Alguém falou. Se você não quer falar, eu vou te entender porque você não quer falar. Mas uma coisa eu te garanto, que você sabe. Eu sei que você conhece a palavra. Aleluia. O primeiro juiz de Israel, Otiniel. É o primeiro juiz de Israel. Otiniel. Aí teve um segundo juiz de Israel. Qual o nome dele? Fala aí. Alguém falou aí. De repente, os demais que não queiram falar, eu vou te entender que você não quer falar. Mas dizer que você sabe, eu sei que você sabe. Não é novidade. O segundo juiz de Israel chama-se Eude ou Eude. Eude. Tá no mesmo? Ok. Teve o terceiro juiz de Israel. Qual o nome dele? Fala aí. Alguém falou aí. Eu ouvi um barulho aí. Parece que alguém citou aí, mas citou baixo. Não deu para eu ouvir. Ok. Eu vou falar aqui porque você já falou. É o tal de Sangar. Ok. Teve um quarto juiz de Israel. Parece que alguém está lendo aí e já falou também. Isso é benção. Consulta espiritual. Benção pura. Bíblia Sagrada. Maravilha. Aí o nome desse quarto juiz de Israel era uma mulher. O nome dela, irmã Débora. Aleluia. Esposa de um cidadão chamado Lapidote, que alguém acredita que era o mesmo Baraque, embora pareça ser pessoas diferentes. A
Fala aí. Tola. E o 7º? Jair. Aí tem o 8º juiz de Israel, aparece o nome dele aí, o tal de Jefté, tudo juiz. Aí aparece mais ou menos aí quem? O 9º juiz de Israel, fala o nome dele aí. Abdom. Tem mais aí? Fala aí. Ibizan. Tem mais? Elon. Só aí já foi mais ou menos 11 juízes aí. Aí tem o 12º juiz de Israel. Qual o nome dele? O homem que tinha um cabelo, que disse que a força estava no cabelo, mas não quis ter. Qual o nome dele? Aí, falou, eu sabia que todo mundo aqui sabe de tudo. Glória a Deus. Sansão, o 12º juiz de Israel. Sansão, irmão, de uma força tão forte que não era dele a força, era o Espírito Santo que descia sobre ele. Teve uma vez que Sansão, novidade para ninguém, matou 1000 homens com uma queixada de um jumento. Só para você ter uma ideia. E você acha que acabou? Não acabou não. Sansão rasgou a boca de um leão, da vida do leão, será o nome que fala, até embaixo, da boca do leão, até embaixo, rasgou de fora a fora, como se fosse papel na mão de menino. Quero fazer uma pergunta para esses 2 meninos aqui. Vocês meninos aqui, me respondam. Vocês já rasgaram papel? Foi a mesma coisa de Sansão rasgando um leão. Leão para Sansão era a mesma coisa de papel na mão de menino para ser rasgado. Então esse era o Sansão. E teve uma vez que Sansão começou a pecar, e Deus teve misericórdia de Sansão. Deu uma penúltima chance para Sansão. Sansão ficou na prostituição até meia-noite lá em casa, diz a Bíblia. Eu estou falando dos juízes aqui, para me chegar até a noite que Deus tocou no meu coração. Sansão ficou na prostituição até meia-noite lá em casa. O nome da prostituta não aparece não, mas o nome da cidade aparece. Era a cidade de Gaza. E meia-noite o exército dos filisteus cercou toda a cidade de Gaza para matar Sansão. Disse que é hoje, vamos matar Sansão daqui a pouco. É só ele sair. E a Bíblia fala que Sansão saiu do prostíbulo. Não é só Deus para ter misericórdia daquele juiz que se dizia consagrado, daquele juiz que se dizia um nazireu de Deus, um homem separado por Deus. É só Deus na terra. Aí a Bíblia fala que ele saiu do prostíbulo e Deus teve tanta misericórdia de Sansão que viu que ele ia morrer. Deus não deixou Sansão morrer na covardia meia-noite. Era um exército contra aquele homem. A Bíblia fala que o Espírito Santo ficou com tanta misericórdia de Sansão, desceu sobre Sansão e Sansão pegou os portões da cidade de Gaza, que segundo os pesquisadores da arqueologia daria 10 toneladas. 10 toneladas é quantos mil quilos, irmão? Falou aí, fala de novo. Falaram aí, parece que o cidadão ali falou, parece que a criança ali falou, a minha irmã também parece que vai sobrou ali, isso é bênção de Deus. 10 toneladas, 10 toneladas já foi falado aqui, só repetindo, 10 mil quilos nas costas. Você conhece algum homem nesse planeta Terra que já carregou 10 mil quilos nas costas aqui no planeta Terra, falando agora recente? Conhece? Eu nunca ouvi falando, eu já vi falando de homem que já pegou quase 1000 quilos e levantou, quase 1000. Esses camaradas de peso pesado aí já pegaram quase 1000, mas 10 mil até hoje nunca apareceu. Sansão foi o único. E, logicamente, o outro mais forte do que Sansão, nem precisa nós dizer, pelo amor de Deus, ele pegou Sansão e colocou no bolso. É aquele que pegou o mundo inteiro e jogou nas costas e levou. Qual o nome dele? Diz que ele carregou o pecado de todo mundo. É muito peso. É peso demais. Você sabe qual é o peso do pecado, irmão? O pecado é tão pesado que o ser humano não aguenta nem arrastar, de tão pesado que é. Ele pegou todas as pessoas do mundo inteiro e jogou tudo nas costas. Ele é mais forte do que Sansão, que o peso de pecado pesa mais do que 10 mil quilos. Sansão jogou nas costas 10 mil quilos, mais ou menos, de acordo com os arqueólogos, os portões da cidade de Gaza era mais ou menos 10 toneladas. Sansão pegou, jogou tudo nas costas e levou até o cume da montanha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se um exército de homens vê um camarada pegar 10 mil quilos e jogar nas costas, você acha que esse cara? Foi o que aconteceu. O exército inteiro estava querendo matar Sansão. Sansão saiu do prostíbulo. É só Deus para ter misericórdia. Saiu da prostituição, da casa de uma prostituta que a Bíblia não dá muito, da cidade de Gaza. E Deus teve misericórdia dele, não deixou ele morrer. O Espírito Santo desceu para poder não deixar Sansão morrer. À meia-noite, saindo de Gaza, pegou os portões. Aqueles portões, de acordo com os arqueólogos,
chegou 10 mil quilos lá no penhasco do monte. Quem olhou e viu aquele camarada com 10 mil quilos nas costas, não quis encarar, não. Aí depois, Sansão, ao invés de agradecer a Deus pelo livramento, ele não parou, não. Eu estou falando do juiz Sansão. Ele não parou. Sabe o que Sansão fez? Continuou a mesma prática que eu disse aqui, minutos atrás. Aí, quando ele continuou procurando, ele achou. A Bíblia fala que quem procura a Deus, o que acontece, irmão? Quem procura a Deus, o que acontece? Quem procura, alguém falou. Quem procura, acha. Então, se buscar a Deus, pois acha. Se eu buscar um emprego, o que acontece? Eu acho. Se eu buscar, logicamente, uma vida financeira melhor, o que acontece com a minha vida? Melhora. Se eu buscar ter um salário melhor, e buscar, não é ir tentar 2, 3 vezes e parar, não, é buscar. Quem busca ter um salário melhor, pode até demorar anos e anos, mas uma hora vai ter salário melhor. Quem busca ter uma casa melhor, pode demorar o tempo que for, uma hora vai ter uma casa melhor. Quem busca ter uma família melhor, uma hora vai buscando, vai lutando, vai progredindo, vai guerreando, e vai, uma hora a família melhora, uma hora o salário melhora, uma hora a casa melhora, uma hora a condição financeira melhora. Eu tenho busca de condição financeira melhor, mas eu vou desistir, eu estou nessa também. Uma hora Jesus vai fazer a obra, glória a Deus por isso. Voltando ao nosso assunto, mas Sansão não estava buscando vida melhor, não. Sansão não estava buscando uma condição de dinheiro melhor, Sansão não estava buscando Deus, Sansão não estava buscando uma família melhor, Sansão estava buscando pecar. Sansão estava buscando pecar, ele queria pecar. E para quem quer pecar, pois não é que acha? E aí a Bíblia fala que Sansão, primeiro, ele casou com uma mulher que ele dizia ao pai dele que encheu o boi dele. Aí chegou lá, casou na cidade de Timna, na terra dos filisteus, chegou lá, o pai dessa mulher que era filisteu, pegou a mulher de Sansão, no dia do casamento de Sansão, nem núpcia teve, e já deu para outro, acabou a festa. Aí depois os filisteus pegou o pai, o sogro de Sansão, queimou vivo, pegou essa mulher, queimou vivo, pegou o outro que foi dado para essa mulher, queimou vivo também, ficou filisteu, queimou filisteu. Traduzindo, Sansão ficou solteiro. Ao invés de ele buscar Jeová, ele não quis buscar Jeová, ele quis pecar. Aí foi para esse lugar chamado casa e ficou lá a noite toda até meia-noite. Ok. Aí Deus deu o livramento. E por que Sansão não foi buscar Jeová? Ele não queria Jeová. Porque quem quer Deus, acha. Quem busca o Senhor, encontra. Quem busca as coisas de Deus, ele acha. Mas Sansão queria pecar. E se quiser pecar, pois não é que acha pecado? Mas o salário do pecado, só que ninguém quer morrer. Só que chegou a hora de Sansão morrer, porque o salário era morte. E a Bíblia diz que Sansão, ele foi lá num vale chamado Soreque, Soreque. Foi no vale de Soreque que Sansão achou a tampa para a panela dele. O nome de uma cidadã chamada Dalila. E você já sabe do que deu. Foi nesse lugar que Sansão achou a tampa da panela. Ele foi buscando pecar, e lá um dia Deus disse: tem que aparecer uma tampa para tampar a panela desse cidadão. E achou a Dalila. E Sansão, ele era um pouquinho meio tanto, e Dalila era 10 vezes mais. Então quer dizer que ele achou a tampa da panela. Se ele estivesse buscando Jeová, ele achava Jeová. Mas ele não estava buscando Jeová. E parece que ele estava buscando alguém. E ele achou. O nome dele era Dalila. Ele não estava buscando esse nome, mas ele achou o nome e tudo. E no final, ele ficou sem olho, sem força, sem o Espírito Santo, que nem tchau deu. Está escrito na Bíblia que o Espírito Santo saiu de Sansão sem nem dar shalom, sem nem dizer adeus, sem nem dizer, nem prazer eu tive que estar com tu, ou foi um prazer estar com você enquanto durou. O Espírito Santo foi embora sem dar adeus. Só que o dia que Sansão gritou por Deus, pois não é que Deus é misericordioso, Sansão agora é com cabelo, agora ele já tinha rapado o cabelo dele, agora o cabelo cresceu e ele gritou por Deus e disse: Deus, eu estou sem olho aqui, eles arrancou meu olho, arrancou o olho de Sansão na luta, irmão. Será que como é que é arrancar o olho de alguém? Misericórdia, sem anestesia. Um dente sem anestesia, meu irmão. Eu fico imaginando, eu acho que aqui, eu nunca passei por isso, porventura, alguém aqui já arrancou o dente de alguém sem anestesia aqui? Alguém já teve essa experiência? Eu nunca tive, irmão. E se você já teve, não levanta a mão não, mas é meu dever fazer a pergunta. Não precisa levantar a mão, pelo amor de Deus, para você não ficar assim meio queimado na fita.
Mas eu tenho que fazer a pergunta. Porventura alguém que já teve a dente arrancado, não responda não. Mas eu tenho que fazer a pergunta. Porventura alguém que já teve o dente arrancado sem anestesia? Tem alguém querendo levantar a mão, mas eu acho que é só para, né? Mas eu acho que não. Então arrancar um olho sem anestesia foi isso que aconteceu com Sansão, meu irmão. Se um dente arrancado sem anestesia, eu acho que deve doer. Não quero que ninguém passe por essa experiência. No caso de Sansão, foi arrancar o olho sem anestesia e ele vivo. Eu não sei se valeu a pena. Eu não sei se valeu a pena. Mas foi o que ele buscava. Se ele buscava Deus, ele achava Jeová. Mas ele parece que estava buscando na terra dos filisteus. Irmãos, o que o filisteu tem para oferecer? O que o mundão tem para oferecer aí? Nada. A única coisa que o mundão tem é arrancar o olho de alguém vivo. É só isso. Ah, mas é assim? É assim. Como vai? Como? Vou pagar para ver? Eu já sei que é assim. Arrancou o olho de Sansão vivo. E agora ele sem olho, mas estava com boca. Deixaram pelo menos a língua dele. Ele gritou: tenha misericórdia de mim, Deus. Arrancaram os meus olhos. Eu estou com o olho aqui. Tiraram o meu cabelo, vai crescer. Mas eu te peço pela última vez. Ele nem pediu para ficar vivo, irmão. A situação foi tão terrível. Ele nem pediu para ficar vivo. Ele só pediu: pela última vez, me devolve as forças para que eu morra, mas que eles também morram junto comigo. E a Bíblia fala que Deus atendeu o pedido de Sansão. Alguém pode até perguntar: pastor, mas Deus não podia fazer milagre? Ué, Deus fez o milagre, dando livramento para Sansão, mas ele queria pecar. Deus dava ele o livramento, ele pulava por cima do livramento e buscava pecar. Pois não é que Deus ia lá e livrava ele? Ele pulava por cima do livramento e queria pecar de novo. Deus veio de novo, livrou Sansão, e ele pulava por cima do livramento. Porque ele queria. Deus disse: não, que isso? Eu tenho que respeitar o livramento que eu dei para o homem. Eu estou dando livramento para ele, mas ele não quer livramento, não. Ele quer os filisteus, ele queria filisteu. E a única coisa que filisteu queria de Sansão é arrancar o olho dele. E Deus não queria que Sansão perdesse o olho. Mas Sansão parece que estava querendo perder o olho. Porque tudo de Sansão eu vou para os filisteus, eu gosto dos filisteus, eu faço tudo pelos filisteus. É filisteu, não os busca. Ou o pai dele falou: rapaz, aqui dentro de Israel tem Deus, é juiz, dá exemplo. Seja uma pessoa que vai orar, vai ler Bíblia. Moisés deixou a Bíblia aí, vai ler Bíblia, vai orar, vai buscar. Mas Sansão queria filisteu, ele queria aproveitar a vida com os filisteus. E alguém fala: ó, Sansão, você é um juiz muito novo, rapaz, você é um camarada muito bonito, fica aí procurando a igreja de Israel, fica aí procurando logicamente o tabernáculo de Israel, vai curtir sua vida, moço. Na terra dos filisteus é o que mais tem, é mulher bonita. Na terra dos filisteus é o que mais tem, é gente ali, gente boa lá. Vai, moço, vai desfrutar sua juventude lá. Fica aí procurando igreja, fica aí procurando pastor, fica aí procurando crente não faz nada por tu não, Sansão. Seu pai é retardado, Sansão. Sua mãe, a filha na mão da sua mãe está falando isso aqui, mas ela já curtiu a vida dela. Seu pai já curtiu a vida dele. Isso aqui na realidade nunca curtiram. É o pessoal querendo tirar Sansão do foco. Mas aí Sansão deu ouvido que as conversas paralelas e foi para os filisteus. Deus livrou, pulou por cima do livramento, filisteu. Deus livra de novo, pulou por cima do livramento, filisteu. No final, Deus disse: eu tenho que respeitar o desejo dele. Ele quer filisteu. Então, fique com os filisteus. Os filisteus foram lá, arrancou o olho dele, acabou a festa. E agora? Ah, mas Deus não pode devolver mais olho para ele? Para quê? Ele teve olho a vida inteira, mas ele não quis olhar para Deus. Então, se não é para olhar para Deus com o olho está sendo inútil. Deus me deu duas mãos. Se eu não quero fazer a obra para Deus, parece que essas mãos minhas é inútil para Deus. Deus me deu 2 pés, mas se eu não quiser caminhar para fazer alguma coisa para Deus, esses 2 pés meus é inútil. Deus me deu uma língua, uma boca. Se eu não puder dar glória para Deus com essa boca que Deus me deu, no Salmo 150, verso 6, está escrito: todo mundo que está vivo, canta. Quem está vivo, louva. Quem está vivo, dê glória. Quem está vivo, dê aleluia. Se eu que estou vivo, estou com uma boca e tenho uma língua, eu não estou querendo dar glória, não estou querendo cantar, não estou querendo nada para Deus, parece que a boca e a minha língua é inútil. Se Deus me deu, logicamente, esse corpo, Deus nos deu um corpo, e meu corpo não é para ser tempo do Espírito Santo, parece que está sendo inútil. Aí os filisteus foi lá e disse: olha, rapaz, você tem 2 olhos, é bonito, parece que você não quer olhar para Jeová. Eu vou dar um jeito nesse olho
Sansão ficou sem olho. Aí na hora de orar, não teve nem como pedir Deus para devolver o olho, porque o olho dele não olhava para Jeová. Então se não era para olhar para Jeová, era olhar para os filisteus. E quando vai olhar para os filisteus, a recompensa que os filisteus tinham que dar para Sansão era arrancar o olho. A única recompensa que o Satanás quer logicamente dar para essa humanidade aí é arrancar a alma deles, é arrancar o olho deles, é arrancar tudo de bom deles. É a recompensa que o mundo tem. Mas nesse culto de ensinamento, o ensinamento para nós aqui é para nós aprender aquilo que aconteceu com Sansão. Eu não posso repetir. Aí saiu de Sansão. Aí depois de Sansão, qual foi o próximo juiz de Israel? Depois de Sansão, que foi o próximo juiz de Israel? Depois de Sansão, quem foi o próximo juiz de Israel? Depois de Sansão, o próximo juiz de Israel, depois de Sansão, se chama, quem lembra aí? Alguém quer falar? Vem mais ou menos ali o juiz chamado Samuel. O juiz chamado Samuel. Então, só para os irmãos entenderem que Samuel foi um juiz, foi um profeta, um legislador, e através de Samuel, Deus escolheu o rei chamado Saul. E na realidade não foi Deus que escolheu Saul, foi o povo que quis Saul, e Deus deu Saul para o povo. Aí o que acontece? Para os amados entenderem, eu não posso me esquecer de falar de um outro juiz chamado Eli. Foi na época de Eli. Eli foi antes do profeta Samuel. Eli foi o 13º juiz de Israel. Depois de Sansão, veio Eli como 13º juiz, e o 14º juiz de Israel, que foi o último juiz, se chama profeta Samuel. Então, na época de Eli, o 13º juiz de Israel, a Bíblia fala que Eli, ele tinha 2 filhos que iam para a igreja. E esses filhos de Eli, eles estavam cantando, eles faziam o que eles queriam. E Eli fazia aquilo que muitos encarregados fazem da empresa. Vou te dar um exemplo. Você ou eu somos encarregados de empresa. O povo às vezes faz o que quer. Estou dando um exemplo. Aí o encarregado finge que não vê. Aí quando ele finge que não vê, aí tem uma câmera filmando. Essa câmera que está filmando, uma hora vai chegar uma pessoa maior do que o encarregado. Vai fazendo meio batido pelas câmeras e vai ver o pessoal fazendo tudo que quer. E vai ver o encarregado que está vendo tudo, mas está fingindo que não está vendo nada. E esse encarregado, de acordo com o código ali interno, logicamente da empresa, se chama conivência. As pessoas fazem tudo que quer, mas o encarregado não está nem aí. O camarada nem veio trabalhar hoje, não trouxe atestado, não, mas ele vai ser ressarcido pelo jeito. O camarada passou 30 dias aqui na empresa, deixa ele sem vir. O camarada logicamente não trabalha hoje, que não trabalha. Eu vou embora, eu não quero ficar essa semana na empresa, não, que vai. O seu salário vai cair na conta normal, e você não precisa trazer atestado, não precisa trazer nada, não. Fica tranquilo, eu sou encarregado, vou fingir de cego, de surdo e de mudo. Mas ali tem uma câmera que está vendo tudo. Aí lá um dia chega ali um camarada que é maior do que um encarregado. Aí quando chega alguém, puxa o retroativo, vai ver que o encarregado é conivente. Esse encarregado vai ganhar justa causa. As pessoas que estão fazendo aquilo ali, tudo vai ganhar justa causa. Traduzindo, todo mundo vai ser punido. Mas e quando o encarregado, ele é aquele camarada prestativo, ele é gente boa, ele trata todo mundo bem, mas ele tem aquela coisa assim de administrar, ele faz tudo bem. Alguém vai fazer esse encarregado, parece que ele é um pouco, tem um nome para isso, eles falam um monte de nome lá. Esse encarregado parece que é não sei o que, não vou falar aqui, lógico que eu respeito no microfone. Esse encarregado aqui, ele puxa que é uma coisa que não sei o que e tal, mas o encarregado está fazendo o trabalho dele, o encarregado está logicamente fazendo a função dele. No caso do juiz de Israel, chamado Eli, ele estava vendo os filhos dentro da congregação, pintando e fazendo 7-4 para não falar mais nada. Esses filhos de Eli, a Bíblia chama eles de filhos de Belial, para não chamar eles de filhos de Satanás. Era sinônimo, só para você entender, é a própria Bíblia quem diz que os filhos do sumo sacerdote Eli, dentro do santuário, eles eram filhos de Belial, para não dizer filhos de Satanás, dentro do tabernáculo. Eles faziam tudo de pervertido, faziam tudo de contra a Bíblia, eram imorais, eles eram indecentes, eles eram obscenos, eles eram de tudo que não prestava. Os filhos de Eli eram, e Eli sabia de tudo, ele via tudo.
era só uma sombra, ele não queria, logicamente, tomar uma iniciativa para não ficar queimado com os filhinhos. Os filhinhos que podiam fazer tudo, mas ele não queria punir. Aí um dia, ele chamou esses dois filhos dele. Qual o nome desses filhos de Eli? Hofni e Finéias. Todo mundo aqui falou, todo mundo aqui sabe de Bíblia, graças a Deus. Deus abençoe. Hofni e Finéias. A esposa de seu Finéias estava grávida e ela já estava perto de dar luz. Aí Deus fez surgir uma guerra. E nessa guerra quem foi? Foi Hofni, foi Finéias. O exército de Israel foi tudo e levaram a arca. A arca, a presença de Deus, irmão, ela não acoita, ou seja, ela não apoia pecado. Ah, mas Deus está aqui, Deus vai apoiar meu erro, Deus não vai. Ah, mas ele está aqui, ele vai não, Deus não vai apoiar meu erro não. Deus não vai apoiar o erro dos filhos do sumo sacerdote, ele não. Levar a presença de Deus, que é a arca da aliança. Aí lá no meio da guerra, a Bíblia fala que eles achavam que Deus ia trazer vitória. Não, Deus não vai trazer vitória. Hofni e Finéias, eles estavam fazendo coisa que só filhos de Satanás faz, e eles tinham que ser punidos. Como o sumo sacerdote sabia de tudo, via tudo, e não punia os filhos, a nação tinha que ser punida. A nação inteira foi punida com a derrota. Os dois filhos de Eli foram mortos na guerra e correu o mensageiro até o sumo sacerdote e disse: ah, meu senhor, o senhor não sabe o que foi que aconteceu lá na guerra. Fala, cadê meus filhos, Hofni e Finéias? Morreram, está morto. E Israel perdeu a vitória. Está todo mundo chorando. Os seus homens de guerra, está todo mundo chorando as perdas. Foram milhares e milhares de homens que perderam a guerra. E cadê a arca da aliança? Foi-se embora. Os filisteus levaram a arca da aliança. Me fala que horas são essas aí, tá bom? Eu estou sem relógio aqui. Me ajuda aí. 21 horas eu encontro a bênção apostólica dentro da cidade. Quem tem celular, fala aí a hora para mim. Maravilha, não se preocupa não. Bênção pura. Não pode mexer. Se mexer aí, apaga. Glória a Deus. Bênção pura. Aí a Bíblia fala que lá na guerra morreram os filhos de Eli. A nora de Eli, que era esposa de um deles ali. A Bíblia fala que ela estava dando a luz e morreu também. Mas o menino não morreu, mas ela morreu e deixou o menino com nome. E acabou. Foi-se a glória de Israel. A glória de Israel foi embora. Que glória é essa? A arca da aliança. Essa arca da aliança, os filisteus levaram, meu irmão, do templo de Dagom. Chegou lá, Deus derrubou Dagom. Aí colocou de novo no templo. Deus quebrou a cabeça, Deus quebrou as pernas de Dagom. Eles tiraram do templo de Dagom, levaram lá para cá. Deus colocou praga em todos os moradores de Gade. De Gade, eles levaram para Asdod. De Asdod, eles levaram para Ecrón. E Deus foi matando gente, foi colocando pesteando a cidade dos filisteus tudo. Aonde chegava a arca da aliança na terra dos filisteus, a Bíblia fala que Deus ia colocando hemorroida nas pessoas. As pessoas iam tendo hemorroida, ia morrendo. E eles pediram pelo amor de Deus para tirar Deus do meio deles, porque Deus no meio dos filisteus estava só matando filisteu. Aonde que chegava, se chegasse em Asdod, Deus estava jogando praga. Se chegava em Gade, Deus estava jogando praga. Se chegava em Ecrón, Deus estava jogando praga. E se chegasse, logicamente, em outras terras, as pragas estavam lá. E a Bíblia fala que levaram a arca de Deus para uma terra chamada Bet-Semes. Mas os homens de Bet-Semes, a Bíblia fala que os homens de Bet-Semes cometeram um pecado. Que pecado foi esse? A Bíblia fala que eles olharam para dentro da arca, meu irmão. Eles olharam para dentro da arca. E quando eles olharam para dentro da arca, a Bíblia fala que morreu mais de 50 mil homens. Mais de 50 mil homens. Pastor, tem na Bíblia? Tem. Google aí, vai lá. Google aí, porque para mim citar aqui, eu estou preferindo não citar. Você vai lá no Google e Google aí. Aonde que foi em Bet-Semes? Onde é que está escrito que homens, logicamente, Bet-Semitas morreram? Quantos homens morreram? Você vai ver ali que foi mais de 50 mil homens que morreram, logicamente, porque olharam para dentro da arca. Aí eles tiraram a arca
não sendo rei e nunca lembrar da presença de Deus, irmão? É normal um camarada estar no reino, é normal um camarada estar no poder, um camarada estar numa hierarquia maior e não lembrar de Deus. Foi o caso de Saul. Saul não lembrou de trazer a arca para dentro de Jerusalém, para dentro de Israel, era a presença de Deus. Aí quando Davi assumiu o reino, a Bíblia fala que Davi veio trazendo a arca, foi lá para Kiriataim, ou seja, Kiriat-Jearim, chamada também de Balalá, e lá ele trouxe a arca. Só que aí essa arca veio trazida o quê? Veio trazida movida a bois, veio trazida movida a carroça, mas não poderia trazer movida a bois e nem a carroça, era para trazer até mesmo por 4 levitas trazendo a arca. Eles desobedeceram, e essa desobediência custou caro. Uiá, Uzá e Aiô veio conduzir na carroça, e a Bíblia fala que lá na frente os bois tropeçaram e a arca fez que ia cair. Uzá foi segurar a arca e Deus matou Uzá. Eu tenho uma pergunta para os irmãos. Os irmãos, o que os irmãos pensam? Um camarada só porque foi segurar a arca, Deus matou, irmão? O que vocês pensam disso? Ele foi só segurar. A arca fez que ia cair. Uzá, ele queria aparecer na história como um homem que deu uma força para Deus, como um homem que segurou Deus. Se não fosse usar, a arca tinha caído. Se não fosse usar, a igreja tinha falido. Se não fosse usar, a presença de Deus não era nada. Se não fosse usar, tudo tinha desfeito. Uzá foi um homem que colocou a mão e Deus se colocou de pé. Uzá foi um homem que estendeu a mão e segurou Deus para Deus, logicamente, não cair naquela arca. Deus apagou Uzá, porque o nome de Uzá não poderia sair na história como um homem que é um provedor. O nome de Deus foi glorificado. Uzá, ele foi apagado naquele momento. Davi ficou com medo, Davi ficou receoso. Mas por quê? Porque tudo que começa errado, pode até Deus fazer milagre para poder dar certo, mas a tendência de se não correr atrás de um milagre é se começar errado e não procurar milagre da parte de Deus para Deus endireitar e fazer dar certo, as coisas tendem a dar errado. Como diz por aí, aquilo que começa errado, parece que tudo vai chegar no final errado, mas com Deus é diferente. Se Uzá tivesse procurado fazer a forma direta, se Aiô tivesse procurado fazer a forma correta, se Davi tivesse procurado fazer tudo do jeito que a Bíblia manda, a Bíblia nunca mandou ninguém colocar a arca de Deus em carne de bois, era sobre os ombros de 4 levitas, 4 israelitas, mas não aconteceu. A arca foi levada movida a bois, movida a carroça, estava errado. Lá na frente, a carroça ficou balançando, os bois tropeçaram, e aí Uzá quis ajudar, mas já estava errado. Um erro não justifica o outro. Aí Uzá foi colocar a mão, Deus matou ele, e Davi ficou com medo e não quis mais levar a arca, deixou a arca na casa do tal de Obed-Edom, foi até bom para Obed-Edom. A arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. Deus deu a Obed-Edom saúde, Deus deu a família de Obed-Edom prata, ouro, finança, foi tudo abençoado. A casa de Obed-Edom houve frutificação, a fazenda de Obed-Edom